Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus, a bênção de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador. Recebam também a bênção do Santo Irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma reunião. Um momento muito alegre em que estamos reunidos na casa de Deus para expressar nossa gratidão, nosso amor, nosso reconhecimento ao nosso Deus, nosso Pai, ao Divino Espírito Santo e a todos os santos e anjos do poder celestial que envolvem a nossa vida e trabalham em favor de nossa salvação. Também dou as boas-vindas a todos aqueles que nos assistem, acompanham as nossas reuniões, gostam do nosso trabalho, dos nossos hinos, os nossos irmãos que também assistem às nossas reuniões. Para nós sempre é uma imensa alegria podermos contar com essa participação. E os internautas também, que gostam dos nossos hinos, são muito bem-vindos e desejamos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, lhes dê também muitas bênçãos, para que sejam abençoados e felizes em todo o seu viver. Eu convido os que puderem ficar em pé, nós vamos fazer nossa oração. Portanto, todos fiquem em reverência, mãos levantadas aos céus, cabeça curvada, seus olhos fechados para não distrair, e assim nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos neste momento sagrado de nossa reunião, com muita alegria em nossa alma, porque é um momento solene, ó Pai, que o Senhor nosso Deus traz até nós a virtude do Espírito Santo de uma forma imensurável, através dos santos, dos anjos, que têm a missão divinal de vir a esta terra, trazer a graça dos céus, em abundância para a nossa vida, para que nós possamos sentir em nossa alma esta participação divina, e ter a força necessária para expressar o nosso amor a Deus nosso Pai, reconhecendo a missão dos santos, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria Santíssima, e também a missão dos santos e anjos, profetas, apóstolos, que vêm dos céus nos ajudar. Por isso, ó Santa Avó Rosa, nesta santa reunião, queremos expressar com alegria o nosso cantar, a nossa música, e também receber com muito amor a meditação sobre a mensagem, palavras divinas dos céus, que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, deixaram para nós, revelando o poder de Deus para nos salvar, para nos perdoar, para nos abençoar. Por isso, Santa Avó Rosa, também pedimos nesta reunião, em favor de toda a nossa igreja, em favor dos nossos irmãos, aonde estiverem, na sua casa, ou até mesmo em seu trabalho, morando muitas vezes distante das cidades, nos sítios, nas fazendas, mas acompanham a transmissão e unidos com muita confiança na Senhora Santa Avó Rosa, possam receber a graça de Deus. Até mesmo pessoas que vivem em outros países, não podem frequentar. Santa Avó Rosa, ajude-os para sentir esta emoção que estamos sentindo ao participar de nossa santa reunião. Por isso também pedimos em favor dos ouvintes da Hora Milagrosa. São milhares de pessoas que acompanham nossas mensagens e assistem nossas reuniões. Santa Avó Rosa, mantenha-nos unidos na mesma fé, para que a graça de Deus nosso Pai seja manifesto na vida deste povo, da Senhora e do Santo Irmão Aldo, e confiante na presença dos anjos, dos santos que vieram dos céus para nos ajudar. Assim declaramos iniciado nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1.
falar que entre os homens um homem chamado Jesus pregou: eu sou a verdade, a vida, o caminho cheio de luz. Aquele que segue este santo caminho em trevas jamais andará, e no final de sua caminhada ao reino do céu chegará. Saibas que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Podes ouvir novamente estas mesmas palavras em tom de alerta na igreja da Santa Avó Rosa, que está à tua espera de portas abertas. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Encontrarás o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Se um dia ouvistes falar que Jesus, ensinando as multidões, pregou: bem-aventurado os que têm humildade em seus corações. Bem-aventurados os mansos e humildes, os mansos e humildes de coração, pois deles é o reino dos céus, e nos céus ganharão de Deus um galardão. Saiba que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Conhecerás, meu primaz, grande exemplo de amor, humildade e perdão.
A seguir, nós vamos ouvir a mensagem para esta reunião. Eu vou fazer a leitura do boletim, uma mensagem que fala sobre Domingo de Ramos e a entrada de Jesus em Jerusalém. Também neste boletim tem uma mensagem para os jovens e também falando sobre o batismo. Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos celebra o momento em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ocorrido no domingo anterior à sua crucificação e ressurreição. Esse dia recebe o nome devido aos ramos de palmeiras e mantos colocados no caminho em honra a ele, enquanto passava montado em um jumentinho. À medida que se aproximava a Páscoa judaica, Jesus tinha plena consciência de sua missão e propósito divino. Durante anos, ele havia viajado por várias regiões, proclamando o Evangelho, curando enfermos e realizando milagres. Sua notoriedade havia crescido entre os judeus da Judeia e da Galileia, embora também enfrentasse resistência de líderes religiosos da época. Naquele domingo, ao aproximar-se de Jerusalém, Jesus instruiu 2 dos seus discípulos a buscar um jumentinho em um povoado próximo. Após obedecerem às suas orientações, os discípulos retornaram com um animal, sobre o qual foram dispostos mantos, e Jesus montou nele para entrar na cidade, conforme o relato de São Lucas. Ao avistar Jerusalém, Jesus chorou, prevendo o destino e o sofrimento que o aguardava. Quando a notícia de sua chegada se espalhou, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus, saudando-o como o Messias prometido. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, espalharam ramos de palmeiras para recebê-lo, proclamando: Hosana, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Esse momento, conhecido como a entrada triunfal, personificou o reconhecimento de Jesus como Salvador. Nos dias que se seguiram, Jesus esteve no templo de Jerusalém, ensinando e compartilhando a mensagem do reino de Deus. Contudo, na sexta-feira, ele foi injustamente julgado, condenado e crucificado, resultado da manipulação de líderes religiosos que incentivaram parte da multidão a gritar: crucifica-o. Uma semana após o Domingo de Ramos, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo a salvação a todos aqueles que nele crerem. Sua entrada em Jerusalém demonstrava que ele era o Rei e Salvador enviado por Deus. Mas seu propósito era restabelecer o reino espiritual, pautado na paz, em uma nova aliança com o Pai. O sacrifício de Jesus possibilitou a vida espiritual a todos os que escolhessem segui-lo. A mensagem deixada por Jesus Cristo expressa em seu Evangelho continua sendo mais sublime e perfeita em termos de religião e moralidade, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O início da Semana Santa nos convida a refletir sobre o imenso amor de Jesus e o valor da sua missão redentora. Por isso, elevamos louvores, glórias e adoração ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem sobre o batismo. O batismo é um marco fundamental no processo de regeneração e santificação de uma alma.
expressando a decisão de afastar-se da prática do pecado e da desobediência. A todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, está reservado um futuro brilhante. A felicidade neste mundo e a felicidade eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é necessário preservar na regeneração espiritual que foi alcançado perante Deus e seus santos neste santo caminho. Aqueles que anteriormente viviam nos erros, vício e na prática do pecado, não devem retroceder, devem ser leais e comprometidos com a nova vida dedicada ao Senhor. Já os que nasceram e foram consagrados na igreja, são chamados a conservar a unção da vida recebida desde o momento. Portanto, é essencial evitar o pecado e a desobediência aos ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Devem manter-se afastados do mundanismo, das vaidades, das modas que não condizem com os filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, dos relacionamentos inadequados e do escândalo. O escândalo, que é uma causa de erro e pecado, caracteriza-se por ações vergonhosas e indecentes, com graves consequências que podem afetar não apenas a vida do indivíduo, mas também sua família e, eventualmente, a própria igreja. Aceita o batismo com amor e fé, santidade e pureza de coração, reconhecendo-o como uma grande graça concedida por Deus para a sua alma e salvação. Faça o voto de permanecer fiéis ao Senhor até o fim de suas vidas, jamais se desviando dos ensinamentos de Jesus Cristo, da Santa Avó Rosa, e dedicarem suas vidas para garantir a salvação de todos nós. É nosso desejo enfatizar a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que os batizados devem assumir como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos que todos aceitem nossa fé, doutrina e disciplina, adotem os princípios de boa conduta e vivam conforme os ensinamentos recebidos. Que o batismo seja um compromisso de renovação espiritual e que conduza a uma vida plena e abençoada. Sejam felizes e fiéis a Deus, vivendo em comunhão com os seus santos nesta Santa Igreja Apostólica. Já está marcada a data do próximo batismo, será no dia 3 de maio, e todos os que ainda não se batizaram devem começar a se preparar espiritualmente e se organizar para participar em nossa sede. Mensagem aos jovens. Vivemos em tempos desafiadores, em que os valores sociais, éticos e morais têm sido cada vez mais negligenciados dentro das famílias. Esse fenômeno ocorre porque a humanidade se afastou dos ensinamentos de Deus, deixando de buscar sua presença nos lares. Esse vazio espiritual tem sido preenchido por prazeres efêmeros e inspirações mundanas baseadas em uma visão materialista da vida, incapazes de trazer a verdadeira paz e felicidade que somente a presença divina proporciona. A ausência do temor a Deus no processo de formação das novas gerações tem gerado sérias consequências. Muitos jovens crescem sem o conhecimento da vontade divina, resultando em um adoecimento da alma, que perde a paz e a alegria genuína. Isso ocorre porque valores essenciais, sentimentos nobres e ações fundamentadas na orientação divina não são desenvolvidos. Como resultado, enfrentamos uma sociedade marcada por desequilíbrios emocionais, degradação ambiental, aumento da violência,
isolamento, egoísmo e falta de amor ao próximo. No entanto, essa realidade não foi o que Deus idealizou para a sua criação. Em sua infinita sabedoria, Ele planejou que cada fase da vida fosse marcado por características únicas, dotadas de habilidades e propósitos especiais para a juventude. Deus reservou uma etapa de sonhos, criatividades, iniciativas e ações, que são fundamentais para moldar o futuro. Ao longo das criaturas, a palavra de Deus sempre conclamou os jovens a dedicarem os dias de sua mocidade a serviço do Criador. A história de Timóteo, por exemplo, é um valioso testemunho. Como discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo enfrentou inúmeros desafios para preservar sua fé e destacou-se por sua obediência e habilidade no trabalho eclesiástico. As advertências e orientações de São Paulo a Timóteo são tão relevantes hoje quanto foram à sua época, como: ser exemplo aos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Evita conversas inúteis e profanas, e apresentando-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Na Igreja Apostólica aprendemos com os ensinamentos de Jesus, transmitido pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que sempre demonstraram carinho, cuidado e confiança na juventude apostólica. Eles acreditavam no potencial dos jovens e os fortaleciam com bênçãos, apoio nos momentos difíceis e inspiração para um futuro promissor. Hoje mesmo não estão fisicamente entre nós. Confiamos que, ao seguirmos os seus ensinamentos, permanecemos sob sua proteção e orientação espiritual. A missão que nos foi confiada é clara: continuar o legado de nossos santos, preservando os valores da fé apostólica e conquistando almas para Deus. Por isso, cada jovem apostólico precisa assumir o compromisso de moldar sua conduta de acordo com os ensinamentos divinos e ser exemplos em todos os contextos de sua vida. No ambiente familiar, acadêmico, profissional e social, a mudança começa em cada um de nós. É essencial vencer o pecado, corrigir nossas falhas, buscar mais inspiração divina e nos preparar para herdar a glória celestial prometida por Deus. A humildade é a chave para reconhecer nossos erros e fraquezas e, com sinceridade, buscar o perdão divino e o fortalecimento espiritual. Por isso, jovens apostólicos, reflita sobre sua vida e ministério. Dedique-se com responsabilidade às atividades da igreja, como o coral e os trabalhos de obreiros, e mantenha-se fiel aos ensinamentos de Jesus. Confiando nos santos, seja um exemplo de respeito a Deus e à sua família e ao próximo. Lembre-se de que o estudo, o trabalho digno e o aperfeiçoamento pessoal são importantes, mas a vida espiritual é essencial para alcançar a verdadeira felicidade e plenitude com fé, disciplina e dedicação. Você será um jovem apostólico feliz, guiando sua vida segundo os preceitos divinos e contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. Está aí, irmãos, esta mensagem, tratando desses 3 assuntos, podemos dizer, preparando já-nos para a semana que vem, que é a semana da Páscoa, com esta história maravilhosa
deste acontecimento que se deu com Jesus, nosso Senhor. Também uma mensagem falando sobre o batismo e a importância da vida dos jovens em se dedicar, em servir a Deus na sua mocidade. Irmãos, nós podemos muito bem pensar sobre esta missão divinal que os jovens representam nesta igreja apostólica. Uma missão maravilhosa, porque sabemos que nesta parte da vida, quase sempre é onde que desenvolvemos as habilidades para o nosso futuro. Começando o nosso aprendizado na infância, primeiramente com nossos pais, e depois, quando vamos para a escola, então vamos aprendendo lá a estudar, a ler, e na medida que os anos vai passando, esses jovens, adolescentes, eles vão tomando as suas decisões para a sua vida futura profissional. Mas nós observamos, irmãos, que na igreja nós sempre procuramos também desenvolver o lado espiritual da nossa juventude. Eu sei que muitos adultos, quando vieram para esta igreja, já tinham suas famílias e tiveram uma mudança de vida muito significativa para poder se adaptar aos costumes, aos ensinos que aprendemos com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, através das nossas reuniões, de nossas mensagens, e a partir dali passaram como uma herança para os seus filhos, seguindo as regras ensinadas por nosso Senhor Jesus, desde a apresentação de uma criança diante do púlpito, quando vem a consagração, e trabalhando dia a dia, os pais procuram passar para os seus filhos esta herança, esta graça dos céus que receberam de Deus pelo perdão dos seus pecados, para que seus filhos já desenvolvam, através da sua fé, esse sentimento de amor e bondade em servir a Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos, que na lei, na vida humana, existem estas fases bem definidas. Criança, muito pequena, são totalmente ali levadas pelos pais ou por seus cuidadores, não toma nenhuma decisão por conta própria, até 5, 6 anos, porque sabemos que são inocentes, não têm poder para decidir sobre sua vida, mesmo que sejam as crianças muito bem desenvolvidas, e hoje em dia com a ajuda dos conhecimentos, desenvolvimento da tecnologia, então as crianças conseguem acelerar o seu aprendizado, mas mesmo assim, até 5, 6 anos, elas não têm poder de tomar decisão na sua vida, nenhuma. Todas as decisões dessa criança dependem do seu responsável. Mas depois daí, 7, 8 anos, até lá pelos 12 anos, nós sabemos que já vem um outro período da vida, que é a adolescência. E aí os próprios pais já vão motivando os seus filhos a tomar certas decisões, porque é o preparo para a vida. E tanto na vida profissional como também na vida espiritual, e tratando-se do trabalho da igreja, então os pais começam a motivar desde a infância a eles gostarem das coisas de Deus, ainda muito pequeno, já ensinando a fazer suas orações, quando vai dormir, pedir a proteção do anjo da guarda, vai ensinando para aquela criança que ele está ali amparado pelo anjo que a Santa Avó Rosa envia, e essa criança vai desenvolvendo este dom da fé, que ele recebeu de Deus, nosso Pai, e mesmo ainda na infância, muitas vezes já começa a participar do trabalho na igreja, no coral infantil, ou mesmo estudando música, fazendo suas apresentações, e muitas vezes, antes dos 10 anos, nós já vemos muitas crianças habilidosas, que já executa a música, já executa o cântico, já sabe a letra,
já sabe a música e consegue fazer apresentações maravilhosas, demonstrando que realmente é uma criança que está sendo formada para Deus. E nós sabemos que com 12 anos, essas crianças estão preparadas, desde que seus pais aproveitaram todos esses dias para ir ao santo batismo. E aí, irmãos, já é uma decisão dela ou dele, que já não é mais criança. Como eu disse, tem aquele período da infância que eles não podem tomar decisão sozinho. Mas quando chega aos 12 anos, na lei de Deus, eles têm que assumir uma responsabilidade de adulto. Para Deus não é mais adolescente, não é mais criança, não importa se é jovem, ele é um adulto na fé. 12 anos, e é um prazo muito suficiente para que essa criança chegue aos 12 anos com essa convicção herdada dos seus pais, herdado do trabalho da igreja, para ele ir diante da igreja, diante do tanque do batismo e fazer um voto com muita responsabilidade. Ele prometendo, eu prometo. Ele não vai prometer porque seu pai, sua mãe mandou ele fazer essa promessa. É uma decisão dele, que ele já tem que ter tomado. 12 anos de idade é suficiente. E Deus, nosso Pai, irmãos, vai muito além. Nós vemos pelos exemplos de muitos fatos acontecidos, como esse aqui, de Timóteo, um jovem que servia, ajudava na obra da igreja e que lutava muito para poder desenvolver o seu ministério naquela época. Deus, nosso Pai, irmãos, Ele pode considerar muitas vezes mesmo uma criança, não precisa nem ter 12 anos. Deus, nosso Pai, observando as atitudes, a fé, o esforço daquela criança e dar a ele uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós lembramos, irmãos, outro fato histórico da Sagrada Escritura que aconteceu com o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele viveu nos tempos em que os juízes que governavam o povo em nome de Deus e também em nome da lei, e o profeta Samuel foi um voto que a sua mãe, uma mulher muito piedosa, chamada Ana, e o esposo dela era chamado Elcana, e diz na doutrina que eles viviam num tempo em que eles iam, de cada um certo tempo eles podiam ir no templo, devido às dificuldades, eles iam lá levar a sua oferta no templo. E aquela mulher, ela era muito triste porque ela não podia ter filhos. E na lei dos judeus, irmãos, uma mulher que não pudesse ter filho, ela sofria muita discriminação, era muito desvalorizada na sociedade. E aquela mulher, todos os anos, ela ia ao templo e ela não tinha filho, então ela era muito triste. E uma vez que ela chegou lá no templo, ela foi no altar e começou a fazer uma prece, uma oração, e com muito fervor, clamando a Deus e muitas lágrimas, chorando, pedindo para Deus que tivesse misericórdia dela, que ela queria ser mãe. E o sacerdote a princípio não entendeu aquela atitude, exortou aquela mulher, mas quando ela falou o seu propósito, ele compreendeu e disse: se é isso que está pedindo, Deus vai te ouvir. E ela ficou gestante e teve esse filho chamado Samuel. E nesse voto, irmãos, que ela fez no altar, ela prometeu que esse menino ia ser dedicado a Deus, para servir a Deus, Deus da sua infância. E Deus aceitou o seu pedido, porque nasceu o menino, passou-se os primeiros anos, e quando ele ainda era uma criança, ela foi lá no templo cumprir o seu voto, dar a sua oferta, e disse ao sacerdote: esse meu filho é um presente de Deus, um milagre que eu recebi, e eu fiz um voto que ele será dedicado inteiramente ao trabalho de Deus, então eu quero que ele fique aí no templo, na sua companhia. E o sacerdote, irmãos, diz na doutrina que ele, devido ao seu ministério, ele ficava muito sozinho. Ele ficou muito feliz, porque ele ganhou um presente, aquele menino agora era seu companheiro.
E diz lá na doutrina que pouco tempo depois ele ajudava no trabalho da igreja, ainda uma criança. Samuel ainda era uma criança. E uma ocasião ele estava dormindo e ele ouviu um chamado, uma voz que lhe disse: Samuel, Samuel. E ele acordou aquela criança imediatamente e foi até onde estava o sacerdote e disse: o senhor está me chamando? Ele disse: não, eu não estava chamando, volta a dormir. E ele voltou a dormir, imediatamente aquela voz repetiu. E ele foi lá de novo e falou para o sacerdote: o senhor está me chamando? Ele disse: não é eu que estou te chamando, mas se te chamarem de novo, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Porque o sacerdote entendeu que era uma revelação divina. E o menino, quando ouviu novamente a voz, ele procedeu. E a voz de Deus, irmãos, começou a falar com o menino Samuel. Era uma criança ainda que estava no templo. E tudo que o sacerdote tinha que fazer, quem dava as palavras para ele era o menino Samuel, porque Deus falava para ele. Ele ouvia a voz de Deus e ele ia para o sacerdote e dizia: Deus quer que o senhor faça isso, isso e isso. E ele foi crescendo já com esse ministério de profeta de Deus. Irmãos, e na doutrina diz que ele foi um grande profeta de Deus, governou o seu país, porque era um período que os juízes, que eram governantes em nome de Deus, e ele se tornou um juiz profeta, Samuel, e ele governou o país dele por mais de 40 anos, sendo muito respeitado pelo povo, porque todos sabiam que ele era o homem que falava com Deus. E depois, até no final da sua vida, sempre recebendo as revelações de Deus, cumpriu um ministério glorioso. Então veja, irmãos, que para Deus não precisa ser adulto. Pode ser criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser uma pessoa de idade. Deus, porque Ele olha a nossa alma, Ele olha os nossos procedimentos, os nossos sentimentos. O rei Davi também, quando esse mesmo profeta Samuel, foi o que ungiu o rei Davi para ser rei, por ordem de Deus. Deus falou para ele que o povo estava pedindo um rei e que ele precisava ungir, e mandou ele ir na casa do pai do rei Davi. E quando Samuel chegou lá, Deus foi mostrando para ele quem era para ser ungido, e o rei Davi era um menino, que nem ainda participava de trabalhos pesados. Ele apenas cuidava das ovelhas no campo, porque era uma criança, um menino. E o profeta disse: é esse aqui que Deus quer que seja ungido, futuro rei. E ele foi ungido, e depois de adulto que ele assumiu a sua missão como rei de Israel. Também governou o país por mais de 40 anos, sendo um rei muito honrado, muito admirado, e deixou os salmos que nós temos na Sagrada Escritura, que eram músicas, hinos cantados na igreja, como um dos salmos muito conhecido, que está na Sagrada Escritura, quando ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo do rei Davi. Então vejam, irmãos, que Deus, Ele olha para todas as pessoas, e Ele só considera inocente até 5, 6 anos de idade. Passou daí para Deus, já não importa se tem 10, 20, 30, Ele já pode dar uma responsabilidade. E o que esta igreja faz, irmãos? Através da missão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que formaram esta igreja, como eu disse, os adultos foram perdoados, receberam a graça divina e passaram a seguir os ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa, procedendo todos os atos devocionais, como da consagração de uma criança, os pais preocupando com essa criança, para que ele não esqueça da lei de Deus. Vai para a escola, vai aprender tudo o que importa para ele, vai estudar, vai lutar por uma profissão, mas com essa mesma responsabilidade, ou até muito mais, ele tem que levar consigo a obra de Deus, sempre sendo aquela criança honrada, aquele menino honrado, aquele jovem honrado que não se envergonha. Pode estar lá no meio dos doutores, na universidade. Se alguém lhe fazer alguma pergunta da sua fé, eu sou da Santa Avó Rosa.
Eu sou do Santo Irmão Aldo. Isso, irmãos, causa um impacto na vida das pessoas do mundo, principalmente das pessoas no pecado, sofredora, mesmo que seja pessoas que têm um elevado grau intelectual, de estudo, às vezes até uma autoridade, ele na sociedade representa muita coisa, mas às vezes para Deus não representa nada, porque ele está contaminado pelo pecado, às vezes um coração amargurado, e quando ele vê ali, às vezes aquele jovem, aquela criança, buscando a sua profissão, mas zelando das coisas de Deus, isso é um testemunho, irmãos, maravilhoso, que Deus se alegra muito com essa pessoa, com essa criança, com esse jovem. Irmão, certa vez, há muitos anos, uma criança apostólica na escola, muito humilde, muito simples, e a professora tinha umas atividades lá, naquele dia, para que as crianças desenvolvessem um trabalho lá, além do trabalho do estudo, e aquela criança achou meio estranho aquela participação, porque na igreja ela não via aquela menina, e daí ela falou para a professora: isso que a senhora está me ensinando, eu não estou tendo dificuldade para entender, mas se a senhora aceitar como parte da minha atividade, eu posso cantar um hino da minha igreja. E chamou a atenção da professora, e ela falou: então pode cantar. E ela cantou com o seu talento de criança, causando grande admiração. Por que ela não ficou tímida, envergonhada? Porque a sua alma, desde antes de nascer, já estava revestido da graça e virtude do Espírito Santo de Deus, e a educação que a sua mãe e o seu pai dava todos os dias, essa criança já tinha prazer de expressar aquilo que ela sabia fazer, e não gostando daquela outra atividade, ela disse: eu posso cantar um hino da minha igreja. E aí, irmãos, veja como que Deus valoriza as crianças, os jovens. Nós sabemos que com o passar dos anos, as habilidades vão aumentando. Como eu disse, uma criança no coral infantil é um trabalho maravilhoso, mas um jovem, irmãos, um adolescente que já aprendeu a música, já é uma pessoa que desenvolveu a sua voz para servir, para cantar, muitas vezes uma melodia maravilhosa, poder ajudar a Santa Rosa, irmãos, a mover um coração duro, que às vezes a pessoa está ali na igreja quantos anos, mas tem aquele coração duro, ou às vezes guarda sentimentos ruins e não consegue se desenvolver, mas às vezes com aquela melodia ali, a Santa Rosa unge aquela voz, que quando bate naquela alma, a pessoa não resiste, e ela passa a entender a bondade de Deus, o amor de Deus. Por isso, irmãos, eu falei, e como também deste exemplo de São Timóteo, que serviu muito São Paulo, nós sabemos que em todos os tempos, Deus sempre usou essas pessoas, quem encontrou essa facilidade, independente da sua idade, como também nós sabemos que do ministério de Santo Estevão. Santo Estevão, irmãos, era um jovem que passou a desenvolver o seu ministério ainda no tempo dos apóstolos, e começou a enfrentar muitos perigos, porque as pessoas já tinham matado Jesus, já tinham matado outros apóstolos, e não aceitavam, os líderes não aceitavam. E quanto mais eles perseguiam Santo Estevão, mais autoridade ele expressava na sua pregação, mostrando o poder de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus em todos os tempos. E até no momento do seu sacrifício, que ele foi apedrejado, Deus, para provar o seu amor a todos aqueles que servem com fé, ele permitiu que Santo Estevão, antes de levar a última pedrada na sua cabeça, que tirou a vida, ele olhou para os céus e ele viu a glória de Deus, e ele gritou com voz alta: eis que vejo os céus abertos, e Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor à minha espera.
e naquele momento eles findaram a vida dele. E o testemunho dele, irmãos, é lembrado em todos os tempos. Veja, irmãos, que vale a pena servir a Deus. Jovens apostólicos da Santa Avó Rosa, sabemos da sua missão, que exige muito esforço. Eu, irmãos, particularmente sou um admirador do ministério que a juventude exerce nesta igreja. E quando eu olho, irmãos, principalmente no trabalho do coral, que nós vemos o quanto que precisa se esforçar para fazer uma boa apresentação. Às vezes ficam dias, horas cansativas para fazer o melhor, sabendo que esse melhor que está fazendo é para o reino dos céus. E quando nós observamos este esforço, irmãos, nós vemos nesse ministério o poder da Santa Avó Rosa. Quem pode, irmãos, fazer uma juventude deixar do mundo, deixar das ilusões, da tentação do mundo, das vaidades, da situação que está a juventude no mundo, para ficar se dedicando os seus dias aqui na obra da igreja? É o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que está sendo visível aos olhos de todos que puderem crer. Eu desejo, irmãos, a todos, especialmente aos jovens, porque está falando nessa mensagem, que a graça e a virtude do poder do Espírito Santo de Deus lhes envolva. E lembro ainda, irmãos, que pedir a Deus o direito de desenvolver no seu ministério é um direito de todos nós. Portanto, sempre peça a Santa Avó Rosa que lhe ajude a entender o valor da sua missão, para que possa desenvolver o seu dom da música, do cântico, ou mesmo aqueles que se dedicam ao ministério de obreiros. Muitos jovens ainda começam muito novo a participar do trabalho de obreiros, servindo até mesmo na pregação. Peça a Santa Avó Rosa que lhe ajude, e o Santo Irmão Aldo. Eles têm muito para lhes dar, para que você seja um obreiro de valor nesta igreja apostólica. Irmãos, para finalizar nossa reunião de hoje, nós vamos ouvir ainda mais um hino que será apresentado. Ministério de Cantar é o título do hino.
Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos nesta reunião e também a todos aqueles que nos assistiram ou vierem assistir. Desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estejam sempre na sua companhia e que possam sentir a presença dos santos e anjos, da Virgem Maria Santíssima, lhes dando muita paz, para que possam vencer todas as lutas desta vida. Amanhã nós teremos reunião às 10 horas da manhã, todos estão convidados. Convido para ficar em pé, para nós fazermos nossa oração, finalizando nossa reunião, todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, graças te damos por todas as bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde e também pela proteção dos santos e anjos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria tem enviado todo momento de nossa vida, trazendo a unção do Espírito Santo, a paz do nosso Senhor Jesus, para que a nossa alma sinta-se alegre, feliz em participar da obra desta igreja, representando esta igreja com a obediência, a doutrina e a disciplina, os ensinos que esta igreja nos traz. Santa Avó Rosa, nós te agradecemos de toda a nossa alma e pedimos ao Pai a sua bênção, a unção, a virtude poderosa do seu Espírito, para que nós tenhamos sempre alegria em trabalhar para o reino dos céus e levar esta mensagem a todas as pessoas que sofrem neste mundo e clamam por Deus. Santa Avó Rosa, abençoe nossa igreja, abençoe os ouvintes da hora milagrosa, tenha misericórdia desta humanidade, Senhor Jesus, que sofre tanto, cada dia sofre mais, muitas doenças, muitas guerras, muitos desentendimentos. Senhor Jesus, tenha misericórdia das almas boas que estão neste mundo e clamam por Deus. Pedimos, Santa Avó Rosa, que as nossas orações sejam em favor dos bons e humildes de coração, que ainda não conhecem este santo caminho e não sabem pedir para a Senhora, para o Santo Irmão Aldo. Senhor Jesus, abençoe nossa congregação, os irmãos desta cidade, para que cada dia possam viver melhor, ter mais paz, mais alegria em participar das reuniões, em servindo a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eu também peço, Virgem Maria Santíssima, atenda os pedidos de oração, esses nomes que estão aqui na caixinha. A Senhora sabe o que eles estão precisando, se estão doentes, passando por algum problema de saúde, desempregado, problema na família. Santo Irmão Aldo, muitos pais que oram e pedem por seus filhos, para que a Senhora livre dos perigos deste mundo. Senhor Jesus, abençoe nossa igreja. E agora despede todos nós para voltarmos em paz para nossa casa, com a graça e a bênção de Deus nosso Pai, e a companhia dos santos e anjos, que a Senhora Santa Avó Rosa envia, todo momento de nossa vida, e assim o reino dos céus seja louvado e glorificado hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.